A gente estava aqui na sexta-feira fazendo o bate-pronto e de repente saiu uma nota que surpreendeu todo mundo. O Flamengo divulgou uma nota oficial informando a saída de Carlos Alcaraz, simplesmente a contratação mais cara do clube e que não tem nem um ano com a camisa rubro-negra. Já está de saída para o Everton da Inglaterra por empréstimo com opção de compra obrigatória em caso de metas. E nós temos aqui a nota do Flamengo, depois vou querer ouvir o Mauro César, o Piperno e o Bruno Prado sobre o assunto. A gente tem a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo, no caso que envolve o Alcaraz, a saída de Alcaraz para o Everton da Inglaterra, que pegou todo mundo de surpresa na sexta-feira. Tá aí na tela para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, a nota oficial do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência por empréstimo do atleta Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. E aí tem uma aspa do José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Ele diz o seguinte: a decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir a sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube, a fala do José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo. O jogador nem viajou com a delegação para o jogo deste domingo, para a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, um jogo válido aí pela Supercopa, né, que já vale a primeira taça da temporada. Mauro César, na sexta-feira saiu essa nota, pegou todo mundo de surpresa e a gente começou a questionar. Nossa, de repente o Alcaraz, que no dia anterior havia entrado em campo pelo Flamengo, marcou gol, foi elogiado pelo Felipe Luiz e de repente está saindo no empréstimo com opção de compra, com metas, mas que metas são essas? Enfim, várias perguntas já passaram aqui pela nossa cabeça e você até fez uma apuração no seu blog no UOL. Queria saber se você tem alguma informação nesse sentido e a postura do Flamengo, né, de já liberar o atleta para o Everton, Mauro. Pois assim, quando sai uma nota dessas e várias perguntas ficam sem resposta, né, você vai tentando entender. Até a minha primeira reação foi, se for uma meta baixa, se o valor for igual ou maior àquele investido, se o cara não vai ser utilizado, até entendo, repito, entender não significa concordar, até entendo a movimentação, mas vamos lá. Primeiro, ele foi caro. Quanto custou o Paulinho ao Palmeiras? O Paulinho, 18 milhões de euros, mais dois jogadores. Mais 2 jogadores. Pode botar 24, 25 milhões aí, com a avaliação de mercado dos 2 meninos que foram para lá. Né? Foi isso que custou. Quanto ia custar o Claudinho, que acabou runando a corda e foi para o Catar? Essa faixa aí de 20 milhões também, por aí. 15 milhões de euros. 15, só? Porque antes o Zenit queria 20, 25, né? Teve vários mais do Flamengo. É tudo desse preço, gente. Vai trazer, assim, o torcedor é engraçado. Ele quer que o clube vai trazer jogadores bons lá de fora. Aí quando o cara vem é caro. Mas o Luiz Henrique se adaptou rapidamente. O Luiz Henrique jogou a temporada inteira no Botafogo. Jogou no começo do ano. O Alcaraz jogou um pedaço da temporada com mudança de técnico, tudo isso que aconteceu. O Luiz Henrique é um brasileiro que jogava no Fluminense, que foi para a Europa e voltou para o seu habitat, no Rio de Janeiro, só com outra camisa. É como se o Alcaraz saísse lá da Inglaterra e ao invés de ir para o Racing fosse para o River. Ele volta para a Argentina e está no habitat dele, o Estudiantes, ele é lá de La Plata, um time local. Jogou no Brasil, outro clube, outra língua, outra situação. Você tem que ter o mínimo de paciência até o jogador dar retorno técnico. E essa torcida que corneta é a mesma que cornetava o Pulgar, o Cebolinha, o Luiz Araújo e vários jogadores que hoje dão resultado e que eram bagres, entre aspas. Né? O Wesley, que veio da base, era bagre, agora é tal, né? Quer dizer, é assim muito fácil. E, por isso que eu falo, rede social, ignora. Tem que ignorar. Tem que ignorar tanta porcaria que é colocada ali, sabe? E um ou outro você vê, tem gente também razoável, que para, que pensa, que tenta se informar, que tenta formar opinião. Então, eu fui atrás para saber mais detalhes. Primeiro, a nota foi precipitada. Eu até publiquei no meu X, lá no Twitter, 2 veículos importantes da Inglaterra, o The Athletic e o BBC, eu até conversei com um cara da BBC, com um repórter, publicaram, na ocasião, logo depois da nota do Flamengo, que havia negociação, mas que o Everton considerava precipitado afirmar que o negócio estava fechado porque o jogador não passou pelo exame médico. Então, vamos imaginar chegar lá, o Everton fala, não passou por isso ou por aquilo. Como é que faz? Olha só, a cara de pau depois você fica. E o jogador, como fica se ele volta?
Então, poderiam ter dado até a nota, olha, o jogador está no processo de negociação, ele vai passar por exame médico, estamos discutindo, ok. Né? Mas não, deram uma nota já com o negócio fechado. Não revela quais são, tentei descobrir, ninguém fala. E nem vi nenhum colega cravar. Tem especulações. Tem até porta-voz da diretoria lá que coloca lá que são 7 jogos e tal. Tá bom, 7 jogos. E se ele se machucar no 6º jogo? Como é que fica? Tem uma cláusula que protege o Flamengo? Não sabemos ainda, o Flamengo não informa. Eu não consegui descobrir, perguntei e não souberam responder. Né? Porque tem isso, a meta é baixa. Tá legal, o cara vai para lá e se ele se machuca no 5º, no 6º, no primeiro jogo, como é que faz? O Everton é obrigado a adquirir o jogador em definitivo? Outra situação. O Everton tem um jogador chamado Bangalá, um meia belga. Se machucou, ligamento cruzado, não joga essa temporada. O Everton está quase desesperado por uma reposição. Precisa de um jogador. O David Moyes, o técnico, voltou. Ficou quase 10 anos lá, estava no West Ham, passou pelo Manchester United e tal, e voltou, o escocês. Voltou para o clube. O clube foi vendido recentemente. O John Textor tentou comprar o Everton, não conseguiu. Um americano comprou, o dono da Roma. Então, assim, o clube tem um novo dono, mas ele tem muitas dívidas, está construindo um estádio. Aliás, as imagens são belíssimas no estádio, às margens do Rio Mercer, negócio sensacional. Mas está drenando receita que o clube nem tem. Então o clube está todo encalacrado. E no ano passado, temporada passada, o Everton perdeu 8 pontos por conta de fair play financeiro, por ter ferido as regras do fair play. Ontem ganhou do Leicester 4-0, mas antes dessa vitória, se tirasse 8 pontos, como na temporada passada, ele iria para o rebaixamento. Então o Everton está com cuidados. Ele está 9 acima do Leicester, que seria o primeiro que cairia. Com a vitória de ontem. Com a vitória de ontem. Ontem era só 6. Estava 6. Se ele perdesse 8 pontos, ele entraria no rebaixamento. Isso. Agora tranquilizou. Então eles estão cheios de dedos, porque eles perderam 8 pontos que mantiveram o clube ameaçado de rebaixamento por boa parte da temporada passada, e o Everton nunca foi rebaixado, por conta disso. Então, lógico que a nova gestão está tendo cuidado, a gente não pode cometer esse erro. E o Flamengo se submeteu à necessidade do Everton, que é o quê? Olha, eu não posso comprar o jogador, porque eu não posso fazer fair play financeiro, eu estou no meu limite. Mas você me dá ele emprestado com compromisso de compra. Ora, um clube que está nessa situação, um clube inglês, gente, se o cara custou 20, olha, é 30, é 28, é 25. Você tem que ter um lucro em cima. Vai ver, e pelos números que comenta-se aqui e lá, em torno de 20 milhões de euros, ele custou pouco mais de 20 milhões de dólares com as comissões e tal. Isso vai empatar ou vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é um bom negócio, porra. Um bom negócio é ele conseguir uma grana em cima. O cara jogou, tá saudável, vai passar no exame médico, imagino eu, né? Eu falei dessa questão do exame, que você tem que ter o cuidado. O dirigente, o clube tem que ter o cuidado de não correr esse risco. Né? Por isso que eu achei a nota precipitada ao entender o contexto todo no dia de ontem. Então, o que acontece? O jogador está saudável, está jogando, fez gol, jogou bem, o técnico elogiou, né? Aí, de repente, você aceita as condições que são do clube inglês, não são do Flamengo. O jogador não está sendo vendido claramente por conta do fair play financeiro. Então você pega o jogador emprestado com compromisso de compra depois. Põe meta baixa e tal. Mas se ele se machuca, talvez tenha uma cláusula lá, mas o Flamengo não explica isso. Deveria explicar de forma transparente. Ó. Se ele se machucar, tem essa cláusula, estamos protegidos. Ok, beleza, tudo bem, mas a gente não sabe qual é a situação. E aí vem uma discussão que eu acho que é válida, que é a seguinte. Quando você tem um técnico como o Simeone, que foi técnico do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, o Simeone está mais de uma década lá, 11, 12 anos, nem sei quanto tempo ele estava mais, tem tanto tempo que eu até perdi a conta. Ele construiu uma importância, ele tem um poder, ele construiu isso lá. Então tudo passa pelas ideias do técnico. E eu até entendo. O Guardiola no City é a mesma coisa. Era o Klopp em dado momento lá no Liverpool. Então são técnicos que eles marcam uma época, ganham títulos, reconstroem, às vezes o clube, no caso do Klopp, reconstruiu o Liverpool, que é gigantesco. Então o cara adquire uma força que o Felipe Luiz não tem ainda. Ele é um jovem, extremamente promissor treinador, já tem um título importante na carreira, pode ganhar mais uma taça daqui a pouco contra o Botafogo, mas calma. Aí assim, o modelo de jogo, o Felipe Luiz tem um modelo, o Alcaraz não se adapta. É muito caro ter um jogador assim para ser um reserva. Mas por que ele não pode se adaptar ao modelo de jogo? Não tem como. É impossível, o jogador é burro, não entende, o que acontece? Não, eu queria entender isso. Pô, tudo bem que ele prefere o outro. Então, assim, o modelo de jogo dele, o centroavante dele, o modelo de jogo é o Juninho. Movimentação, ataca espaço. Legal. E o Pedro, quando voltar? Não se encaixa no modelo de jogo dele? Gente, o Guardiola, quando vai para a Alemanha, ele pede o Lewandowski, que jogava no Borussia Dortmund, porque ele entendeu que o modelo de jogo dele tinha que mudar, porque o jogo na Alemanha é um jogo de velocidade, de transição, um jogo aéreo, que não tinha no Barcelona, 2 vezes campeão europeu. E está no livro lá, inclusive. O Guardiola admitiu,
Quando chegou na Alemanha, é o seguinte, o jogo aqui é diferente, eu preciso de novos elementos na minha forma de montar a minha equipe. E colocou. E quando ele vai para a Inglaterra e depois de um tempo ele contrata o Haaland, até hoje a gente fala, não se adapta, vai ver os números dele. O Pipiano estava lembrando os números do Kane, os números do Haaland são altíssimos. Mete o gol pra caramba. Mas ele é diferente dos outros atacantes que eles tinham. Eles abriram mão do Álvares, que em tese combinaria mais, e ficaram com o Haaland. Quer dizer, essas transformações acontecem o tempo todo. E o Filipe Luís já mostrou a capacidade de variar o jogo contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Perdeu o Bruno Henrique expulso no primeiro tempo. E ele monta a linha de 5, tudo se defende, não correu grandes riscos, classificou o time. Então, ele é capaz, já se mostrou capaz. Então, por que abrir mão do jogador assim? E eu apurei, não foi uma fonte rubro-negra, obviamente, que houve uma conversa do Filipe Luís com o Alcaraz não queria ir embora, ele queria ficar, acabou de chegar, está aqui há meses. E aí, quando foi dito que ele não teria tantas oportunidades, que ele não tinha o perfil que se encaixaria a priori no modelo de jogo do técnico, então ele acabou aceitando ir embora. Então, na verdade, a questão foi técnica também. Aí consultei uma fonte do Flamengo da parte de finanças e me falou, tem nada de grana, não é por conta de dinheiro, a decisão, não é comigo. A decisão é, sabe, a decisão é técnica do departamento de futebol. Zé Boto e Filipe Luís lá com o aval do BAP, que é o presidente. Ou seja, não foi a minha área que, temos que vender esse jogador porque estamos matando o cachorro a grito. E se estivesse matando o cachorro a grito, primeiro, não teria contratado um jogador no Azerbaijão por 5 milhões de euros, não teria oferecido 10 milhões entre perdão de dívida e valor a ser pago ao Vitão do Internacional, né? E não teriam sonhado com o Jorginho, que custaria, olha, se pegar o que ele ganha lá na Inglaterra, dava um Depay aqui, tá? Não é barato, não. O cara ganha em libra, tá? Toda semana cai na conta. Lá é assim. Então, eu acho que a negociação, a minha conclusão hoje, 2 dias depois de me informar, de conversar com várias pessoas, inclusive na Inglaterra, eu conversei com um colega ontem do jornal, e ele até falou, falei, vem cá, 20 milhões não é pouco para o padrão da Premier League? Não é muito. Você não acha que o Everton precisando de um jogador, porque o outro está machucado lá, o Mangalá, eles não pagariam mais? Eu falei, com certeza sim. Muito provável. Se o Flamengo estica um pouco a corda, sobe esse valor. Então, me parece, pelo que eu entendi de tudo, que o valor não é uma grande negociação do ponto de vista financeiro, tá? Não estou falando de orelhada. Falei com um monte de gente a formar sua opinião. Não sabemos se há uma cláusula que proteja o Flamengo na eventualidade do jogador sofrer uma lesão, tomara que não, a gente não torce para que isso não aconteça, mas nunca se sabe, né? O jogador sai no momento que ele estava começando a dar algum sinal, e é normal que demore um pouco a se adaptar, ter toda a adaptação, então não dá para ficar achando, não jogou nada e tudo, quer dizer, é precipitado. E essa questão do modelo de jogo, eu acho assim, o modelo de jogo é fundamental desde que der certo. Mas eu acho que um técnico, para ele ter esse poder, ele tem que construir alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, o Abel, no Palmeiras. Então, se você pega o jogador e fala, o Rony não interessa mais e tudo, eu até posso entender, porque o cara tem um cartel de títulos no clube muito importante, que o Felipe não tem ainda. Se ele atingir isso, você fala, não, esse cara, sabe? Eu até acho que ele pode conseguir. E tem mais um detalhe que eu sempre acho preocupante. Essa coisa de você colocar toda a decisão, o poder no técnico, no modelo de jogo. O Filipe Luís, ele é brasileiro no passaporte, mas ele é um profissional do futebol europeu. Ele foi forjado na Europa. Ele sai do Figueirense muito jovem, passa pelos times de lá, faz sucesso, tem uma mentalidade europeia. Até algumas pessoas nos bastidores estão comentando que a forma como ele quer dirigir o Flamengo é muito europeizada. É a ideia típica dos técnicos da Europa, ou seja, o meu modelo de jogo é esse, tem que se encaixar, é assim. Só que eu acho que para isso você tem que construir esse prestígio para ter esse poder todo. Ele não tem ainda. Não estou dizendo que não vai ter, não estou criticando ele. Acho que ele é ótimo, muito promissor, pode vir ser... Agora, ele como europeu, profissional europeu que o que acontecerá quando surgir um bom convite da Europa para ele? Se ele se destacar aqui, gente, é muito grande a chance. Lembrando que o Jorge Jesus, europeu, esse até no passaporte, fez sucesso aqui, um belo dia, no meio da pandemia, contrato renovado na pandemia, com aumento, entrou num jatinho com o presidente do Benfica, deixou o Flamengo sem comissão técnica, sem nada, no meio da pandemia, procurando desesperadamente um substituto. E faz isso de um dia para o outro. Ele ganha o Campeonato Carioca, no dia seguinte ele fala, estou saindo. Foi exatamente assim. Ou seja, todo mundo sabia do interesse do Benfica, mas a resposta vem logo depois. Não estou dizendo que o Felipe vai fazer a mesma coisa. Mas eu acho que o Boto, sendo um diretor técnico, com esse viés técnico de ter sido treinador, cara do scout, está me parecendo, a sensação muito clara, para mim está muita cara isso, que quem decide é o Filipe Luís. Ele que decide tudo. Tanto que o Boto já tinha declarado, Mauro, que o elenco do Flamengo estava fechado, né? Que ninguém ia sair, fora aqueles que a gente já conhece, como Carlinhos, Pablo, já estava fechado, ninguém vai sair. Esse é o elenco. Já foi um erro também colocarem aquela lista de jogadores
à disposição, treinando em separado, o que até ouvi 2 advogados, publiquei no meu blog, isso dá margem, inclusive, a ações na Justiça do Trabalho, que pode gerar até rompimento de contrato, multa. Um dos advogados que eu ouvi até falou em assédio moral, porque o jogador é exposto. Aí eu lembrei o caso, Felipe Melo no Palmeiras, 2017, ele tem um desentendimento com o então técnico Cuca, você cobriu o Palmeiras. Áudio vazado. Exato, aí ele foi afastado e foi comunicado oficialmente pelo Palmeiras. Semanas depois, o Palmeiras foi notificado extrajudicialmente pelos advogados do atleta, dizendo que ele tinha o direito de treinar junto, e logo depois ele foi reintegrado. O Cuca foi embora e ele foi campeão depois de 2 Libertadores pelo Palmeiras, entre outros títulos que ganhou. Mas o Felipe Melo ganhou na marra aquilo ali. E ele tinha o direito. Os clubes, gente, antigamente, bem, quem é mais velho como eu vai lembrar. Você ouvia no rádio, quando era criança, eu cansei de ouvir. Fulano está marginalizado. Usavam essa expressão. Marginalizado. Jogador que amava o filme dele, brigou com o técnico, tinha um desentendimento com o dirigente e tal. Ele era colocado à parte, o time treina de manhã, o cara ia em outro horário, não podia treinar com os demais, e ainda se usava essa expressão na mídia. Ridículo, né? Mas era assim. O jogador estava, porque ele estava à margem, né? Mas é uma expressão muito pesada. Isso não pode mais, porque o mundo mudou. E o jogador, ele acaba... E você desvaloriza o ativo do clube, porque você pega um jogador que é seu, que tem um valor de mercado, e você diz, ele não serve para mim não, tá aqui e tal. Deixa o cara treinando com os demais, chama numa conversa com o empresário e fala, olha, é o seguinte, você não deve ter muita chance aqui, porque o técnico pensa diferente, você tem um outro estilo, então a gente não vai dificultar a sua saída, o empresário fica à vontade para buscar oportunidades, né? Se a gente receber proposta, vamos falar imediatamente. Porque você precisa colocar isso publicamente, gente. Você coloca isso no mercado. O empresário vai saber como trabalhar e as coisas vão acontecendo naturalmente. Negocia um, negocia outro. É assim que se deve fazer, acho eu. Né? Aí você houve uma nota ali. Transparência. Não é transparência, exposição do atleta. Então tem alguns erros que são muito impactantes e que tem que ser citados. Né? Aí tem gente que fala, não, isso é profissionalismo. Desculpa, isso para mim está até errado. E no caso aí, me parece um mau negócio. Um time, qualquer jogadorzinho meia boca na Inglaterra vale 30, 40 milhões de libras. Então, se é para fazer um bom negócio, o Everton teve um jogador machucado, precisa de um outro atleta, o David Moyes quer o jogador, o Flamengo deveria ter pedido mais dinheiro. Tudo bem, eu vou aceitar a sua regra, você não pode contratar agora, você precisa se adequar ao fair play financeiro, você quer empréstimo, compra, tá bom. Mas você, se o jogador se machucar, espero que tenha essa cláusula, né? Vocês têm que comprar, de qualquer maneira, são, digamos que seja isso, 7 jogos ele faz, vocês têm a obrigação de compra, mas eu quero 30 milhões de libras. 30 é muito, tu negocia. Se tira 25, já pegava de volta aproximadamente o dinheiro investido e mais o Juninho do Caravaggio. Também. Opa, aquele cara está precisando muito, então é mais caro. Então é mais caro. Aí é questão de negociação. Eu acho que a negociação pelos valores que se comenta na Inglaterra e aqui, que batem em torno de 20, não é brilhante. Negociação boa foi a do Palmeiras agora, que conseguiu 35 no menino de 18 anos. Isso é uma negociação 22 boa. jogos no profissional. Então, poucos jogos. Poucos jogos. E conseguiu essa grana toda. Você acha o quê? Que foi? Toma 35? Não, você negocia. Puxa daqui, estica dali, quero um pouco mais, não sei o quê, qual é a condição. Você guarda chegou a 36, chegou a 37 essa negociação do Palmeiras. 37 fixos, né? Não tem nem bônus. Então, fixos. Fechou. Então, excelente. Isso é uma grande venda. Isso é uma grande venda. Né? Então, eu acho bem questionável. E o caso do Lohan, então, é um escândalo. 8 milhões de euros já vendeu o Lohan. Desistiram do jogador também, né, Mauro? Jogaram a toalha. Tem 18 como o Alcaraz parece ser o caso agora, desistiram do Lohan facilmente. Tem 18 anos. É inacreditável isso. E o Felipe Luiz trabalhou com ele na base. Então, assim, eu pensei, o Felipe Luiz agora no profissional vai dar uma atenção para esse jogador, vai ver o que, de repente, pode melhorar no Lohan, deixar ele mais à vontade, não sei. Ou corrigir posicionamento, sei lá. Exato, com 18 anos. Aí começam vários boatos. Todas as informações que eu tenho desse rapaz, procurei conversar com pessoas, não tem nada. Porque é farrista, porque é bebe, tem nada disso. Agora, eu falo sempre, o garoto lá da comunidade, lá da Cidade de Deus. Aí ele tem um progresso na vida, começa a ganhar mais, começa a melhorar a vida da família dele. Tem uma queda, está faltando intensidade? Claro que está, ele tem culpa, claro que tem. Mas, gente, com 18 anos, se você tem ali um diretor esportivo, né, que tem esse perfil técnico, tem um treinador, e você joga a toalha, não, você vai resgatar esse garoto. E ele é bom jogador, ele tem muito potencial. Você vai resgatar, você vai treinar, você vai cobrar. Ora, o Jorge Jesus fez isso com o Ilharão. O Ilharão, o que em campo? Sempre foi um jogador meio assim, desligadão, né? Não é mau jogador. Tem o clássico Tamão Arão, que foi o primeiro esporro que a gente viu do Jorge Jesus no Flamengo. Público. Flamengo e Madureira, um jogo treino na Gávea, e ele grita, Tamão Arão, Tamão, que ele virou meme. E o Arão jogou com ele muito mais do que já havia jogado, ele virou volante, ele era segundo e virou volante, passou a jogar bem. Então, existem jogadores que você tem que recuperar, você não pode desprezar um jogador de 18 anos. Ao mesmo tempo, né, o Flamengo abre mão de jogadores jovens, 18, 22 anos,
E traz, acho que tem um bom reforço. Danilo com 33, que é o Jorginho com 33, peraí. Então o modelo de jogo só encaixa o jogador casca grossa, já amadurecido, e o técnico veio da base. Eu acho tudo muito estranho, né? Muito estranho e que merece, no mínimo, uma discussão, uma reflexão, né? Vale esse questionamento em cima do Flamengo, até porque o Felipe Luiz, a gente ouviu a entrevista coletiva logo após a vitória do Flamengo, que teve gol do Alcaraz, e ele fala do Alcaraz, elogia o jogador. E a gente tem aqui, então, bora colocar o Felipe Luiz e na sequência quero ouvir o Bruno Prado e o Fábio Piperno, porque assim, ele elogia o jogador, ele até fala, é um jogador que às vezes acelera demais as jogadas, quer sempre acelerar o jogo, e às vezes tem situações que você não precisa acelerar tanto. Ele até falou de corrigir um posicionamento, uma atitude que o Alcaraz tem em campo, então não parecia ser o caso de um técnico que estava desistindo do atleta, que no dia seguinte o jogador ia se transferir para o Everton. Com a palavra aqui no Canelada, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. E sobre o Alcaraz, primeiro o Alcaraz mais do mesmo também, é um cara que se dedica muito nos treinos, não negocia nada, nem aquecimento. E obviamente que também precisa de tempo, e hoje o que eu mais gostei dele foi que ele não perdeu a bola. Hoje ele deu muito valor à bola, cuidou nos domínios, não acelerou tanto o jogo, e foi do jeito que eu gosto, né? Porque eu quero que acelere, mas no momento certo. Então ele soube pensar mais o jogo, que é o que às vezes tem jogadores que a gente precisa acelerar um pouco mais para eles pensar mais rápido, e outros jogadores que a gente precisa frear um pouco mais, que já são muito acelerados. E o caso do Alcaraz, ele é um jogador que precisa dar essa pausa a mais no jogo, e hoje ele fez muito bem, então eu fiquei feliz por ele também. Isso na quinta-feira. Na sexta saiu a nota do Flamengo, Piperno. Que coisa. Estávamos juntos. Saiu a bomba. Mas aí que está o negócio. Então, vamos fazer também a cronologia das coisas, né? Essa entrevista foi por volta de 11h30 da noite. Quer dizer, 12h30, 13 horas depois, o Flamengo anuncia oficialmente essa transação. Eu não entendi a celeridade disso aí. Ou o Felipe Luiz embarcou também, né, numa ação um pouco teatral, ou então alguém chega para o técnico de manhã e fala: Felipe, é o seguinte, acabamos de vender a toque de caixa. Então, eu não entendi ainda a velocidade desses acontecimentos, porque, para mim, na hora, ouvindo a entrevista, dava a impressão que o Felipe Luiz considerava o jogador um jogador útil, né? Um jogador que está em adaptação. Ele fala: olha, hoje ele fez isso, foi muito bom e tal. Enfim, corrigindo até esse detalhe da aceleração do jogo. Então, eu juro, eu não entendi esse sincronismo ou a falta dele, de um técnico declarar às 11h30 da noite, fazer um elogio a um jogador em que ele vê potencial para continuar, e de repente, 12 horas depois, a nota falando não só da transação, quanto da questão técnica. Porque, veja, o Flamengo faz uma consideração, de um juízo de valor sobre a avaliação técnica do jogador, o que também não é algo comum quando você está comunicando uma transação de alguém. Quer dizer, enfim, o Atlético Mineiro, quando negociou o Paulinho com o Palmeiras, o Corinthians, quando negocia alguém, o São Paulo, o próprio Flamengo, ninguém diz: olha, o jogador está saindo porque ele não interessa mais, ou o jogador está saindo porque ele pediu para ir embora. Essas coisas são assim, são raras as notas com esse tipo de riqueza de detalhes. Então, eu continuo sem entender a razão e principalmente a rapidez como foram feitas as coisas. A contratação mais cara da história do Flamengo está deixando o Flamengo pelos mesmos 20 milhões de dólares, Bruno Prado. 20 milhões de dólares para um clube da Premier League, apesar da limitação financeira que o Everton vive hoje, é pouca grana no Alcaraz, Bruno Prado, que não chegou a permanecer uma temporada completa no Flamengo, hein? E 20 milhões, assim, é uma coisa que a gente não tem essa certeza, né? O Mauro colocou aqui um monte de situações que podem acontecer, né? Ele pode não atingir as metas, que a gente não sabe oficialmente quais são, pode ter problemas, pode se machucar, enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Realmente, quando veio essa notícia sexta-feira, já no finalzinho do bate-pronto, eu fiquei surpreso, né? Pelo valor que o Flamengo investiu. Foi a diretoria do Rodolfo Landim que fez esse investimento, mas foi o Flamengo que fez esse investimento. Investimento alto,
por um jogador, estava vendo até a data que ele chegou no final de agosto, então vão colocar setembro. Então, o cara ficou aqui pouco tempo, é um jogador jovem, um jogador que poderia se acertar, é natural, acontece muitas vezes do jogador nos primeiros meses não jogar bem e depois se acerta. Então era um jogador que o Flamengo poderia apostar. Jogou na quinta-feira à noite, fez gol, teve essa entrevista do Felipe Luiz. Então foi uma situação bem esquisita, assim, eu fiquei bem surpreso. Ok, ele pode não se encaixar no sistema do técnico, mas você pode ter outras opções, você pode ter que mudar um pouco a maneira de jogar durante a partida, ele pode ser uma opção, ele pode se adaptar a uma função que tem dentro da equipe. Então, realmente foi algo bem surpreendente. Eu acho a ideia de ter um diretor esportivo e um técnico, um comando técnico do futebol, eu acho uma boa ideia. E além do risco de uma saída para o exterior, por exemplo, eu ainda tenho uma dúvida, que é uma dúvida que eu só vou deixar de ter quando acontecer, não tem jeito. É um palpite. Em clube político, normalmente o que manda é a política. Então, por enquanto, o discurso é esse, de um futebol profissional. Eu só vou ter essa certeza que vai ser assim quando o time sofrer uma derrota com mais repercussão. Porque é aí que você vê se a linha profissional no futebol, a postura de um futebol profissional, um comando profissional no futebol, ela vai ser seguida ou não. Porque quando está ganhando, é muito fácil você seguir, você dar força para o seu treinador, para o seu diretor. Quando está perdendo, ainda mais um time com a repercussão que tem o Flamengo, uma eliminação de uma Libertadores, um momento ruim num Campeonato Brasileiro, aí que a gente vai ver se realmente a política fica de fora do futebol e o futebol é profissional. Se o diretor vai ter respaldo, se o técnico vai ter respaldo. Porque a política interfere muito no futebol. E quando começa a perder e começa a ter crítica de imprensa, de torcida, de influencer, de não sei mais quem, normalmente o dirigente político, ele ouve essas críticas. Dentro do clube, conselheiro. Então eu tenho essa dúvida também, que por enquanto é uma dúvida, não posso afirmar nem que sim nem que não. Mas quando é um clube que é gerido politicamente, que tem eleição, que tem uma disputa política, ele tem esse discurso ao futebol, vai ser totalmente profissional. O diretor de futebol tem respaldo, o técnico tem respaldo. Eu sempre aguardo o primeiro momento de turbulência para ver se vai ser isso mesmo ou se no momento de crise a política vai passar por cima e aí se a maioria estiver contra aquele diretor ou contra aquele técnico, se realmente ele vai ter respaldo.